O jornal Folha da Manhã de Passos publicou alguns dias atrás uma ação popular na Justiça de Cabo do Rio Claro, apontando supostas ilegalidades referentes a diárias de viagens pagas ao promotor de justiça Cristiano Cassiolato para atuar na comarca da cidade de Passos. A ação foi proposta por Silvio Carlos Ferreira, marido da prefeita de Cabo do Rio Claro, através do seu advogado Antônio Giovanni Oliveira. Na ação, o autor acusa o promotor de não prestar contas, questiona os valores pagos e pede a devolução de um montante de R$ 28 mil, referentes, segundo Antônio Giovanni, advogado de Silvio, a um título de viagens realizadas. Procuramos o promotor, que nos recebeu para comentar o assunto. Como o próprio Ministério Público já externou, e como a própria Associação Mineira do Ministério Público também já se pronunciou, o Ministério Público não vê irregularidade nenhuma. Até porque as diárias são devidas pelo deslocamento a serviço, obedecem um regramento próprio, com base na lei orgânica do Ministério Público, e é o que se pratica em Minas Gerais como um todo, não só a Carmo do Rio Claro, mas a todos os promotores de justiça e principalmente aqueles que cooperam e exercem suas funções em mais de uma comarca. A Associação Mineira do Ministério Público defendeu o promotor, afirmando que as acusações têm propósito de desacreditar o trabalho da promotoria, garantindo que não há nenhuma ilegalidade. A única alternativa que nós vemos para uma ação dessa natureza é procurar tentar, de fato, desviar os focos para os quais toda a população já atentou, dos gravíssimos fatos que são denunciados ao Ministério Público, que já foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário, sejam através de ações cíveis, de ações criminais, envolvendo a improbidade administrativa aqui. Por outro lado, se o intento é tentar, de fato, desacreditar ou desmoralizar ou mesmo desmotivar o Ministério Público, saiba o cidadão que condutas como essa não intimidarão a instituição. E as providências continuarão a ser tomadas, as investigações continuarão em curso e, se outras medidas forem necessárias, serão tomadas. Segundo o Dr. Cristiano Cassiolato, está consciente das situações, pretende continuar com o trabalho de investigação na comarca. O Ministério Público não se intimida, os trabalhos seguirão como manda a lei. Na ação consta que o promotor de justiça atua em Carmo do Rio Claro desde 1996, fato contestado pelo mesmo. Na verdade, esse foi mais um ponto equivocado nessa ação, né? E no ano de 96 eu não era nem promotor de justiça ainda, né? Por aí já se vê que não se pesquisou tanto para se propor uma ação dessa natureza, né? Mas desde 99, quando aqui aportamos, o Ministério Público sempre esteve de portas abertas, continuará estando e também vigilante com todos os atos que ensejem sua atuação. Mais alguma colocação? Agradecer o apoio de vocês, o espaço, né, a vinda até a Promotoria de Justiça e colocando o Ministério Público novamente à disposição de todos, principalmente da população. O promotor nos forneceu uma nota que contém em um dos seus parágrafos o seguinte: o regime de pagamento de diárias por designação ou cooperação do promotor de justiça em comarca distinta daquela onde o titular obedece rigorosamente à resolução PGJ número 24 de 11 de maio de 2006, artigo 01, é devida diária integral em caso de designação ou cooperação em outros órgãos de execução, limitada a 2 diárias semanais em regulamentação ao previsto no artigo 132 da Lei Complementar Estadual número 34/1994, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e que esses pagamentos ocorrem após toda a tramitação e controle com ampla fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado e publicado no portal de transparência da Procuradoria-Geral da Justiça. Nossa equipe procurou no seu escritório o advogado de Silvio, autor da ação popular, o Dr. Giovanni Oliveira, para comentar um pouco sobre o assunto. O que chamou a atenção aqui do meu cliente com relação a essa questão da diária é que o Ministério Público vem questionando muito aí as diárias dos prefeitos. E até não é o caso da prefeita, de outros prefeitos da cidade que já atuaram em outros mandatos, de outros prefeitos da região, onde ele não vem aceitando a forma de prestação de contas das viagens realizadas pelos agentes políticos, inclusive vereadores. Então ele tem se utilizado de um remédio jurídico, que nós chamamos de ação civil pública, que ele vem propondo contra esses agentes políticos,
alegando irregularidades, ilegalidade nessas diárias, falta de comprovação de despesas e coisas dessa natureza. E o meu cliente, o Silvio, teve o cuidado de examinar como que eram feitas as diárias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E como depois de um trabalho feito, ele me passou e eu dei uma examinada, nós chegamos à conclusão de que realmente, no meu entender, as diárias do Ministério Público, não do promotor local, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, elas estão irregulares, estão sendo pagas de forma irregular. E por quê? Porque existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que traçou a forma de se pagar essas diárias. E cada estado fez uma adaptação numa resolução do estado baseada nessa resolução. Só que a de Minas Gerais contraria essa resolução nacional. Por exemplo, essas diárias para passos que o promotor vai em substituição, a rigor, ele teria que receber para pernoitar, para ter as suas refeições lá, com certeza. Ele não faz isso, então não seria justo receber essa diária. E quando não existe a pernoite e a alimentação, se paga meia diária. E o doutor promotor de justiça vem recebendo a diária integral, lesando aí os cofres do Estado de Minas Gerais. Então, daí essa ação popular, ajuizada, no intuito de coibir do próprio Ministério Público uma ação dessa natureza, uma medida dessa natureza. É um órgão que nós temos que ter todo o respeito por ele, mas que é um órgão que precisa dar exemplo. Um órgão que se cobra uma certa posição dos prefeitos e que não age da mesma forma. Então, essa é a questão dessa ação. Mais alguma colocação? Não, eu quero dizer que isso aqui é uma questão de posicionamento, é uma questão que o cidadão tem direito, é uma ação popular que não envolve aqui nem o caso da prefeita, volto a dizer. E nós, com isso aqui, nós até entendemos que, doravante, o Ministério Público está totalmente impedido de atuar nas ações onde o Silvio estiver, onde a prefeita estiver, porque ele está sendo acionado numa ação popular, onde se pede a devolução de um ano só de viagem, no valor de R$ 28.556, gasto, ao nosso ver, de forma irregular.